Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nós iremos conversar um pouco nessa aula sobre porcentagens. Então vamos lá, sem demoras, entender o que significa porcentagem. Pois bem, antes de tudo, nosso objetivo, além de compreender o que é uma porcentagem, é aplicar o uso dela em contextos diversos. Vamos fazer uma breve definição sobre o que significa porcentagem. Então, porcentagem é uma forma de representar uma parte de um todo dividido em 100 partes iguais. Em termos matemáticos, é uma fração com denominador 100. Isso aqui é importante de você ficar atento, que representa parte de um todo que está dividida em 100 partes iguais. Em matemática, uma fração de um objeto é sempre uma parte da divisão desse objeto em partes iguais. Por exemplo, se eu pegar aqui um círculo e dividi-lo em 4 partes iguais, cada uma dessas partes é uma fração do círculo. Mas se eu pegar o círculo e dividir, por exemplo, em 4 partes desiguais, essas partes não representam a fração do círculo. Então, isso aqui não é uma fração, não é uma fração e nem é uma fração. Ok? Então, fiquemos atentos a isso. Pois bem, aqui nós temos alguns exemplos dessa porcentagem. Lembrando que porcentagem será representada por esse símbolo aqui, essa barrinha e essas duas bolinhas ao lado. Então, 25%, por exemplo, 25 é a fração 25 sobre 100. 75% é a fração 75 sobre 100. É bom também você se atentar que essas frações elas são redutíveis. Algumas frações que são interessantes de você memorizar. Por exemplo, 1/4 representa 25%. É bom você tentar memorizar 25%. Deixa eu só ajeitar aqui. Tentar memorizar algumas frações que são bem comuns. Essa daqui é uma que é comum. Outra que é comum, 1 sobre 5, que representa 20%. Tem várias frações que são bem interessantes de você aprender. Isso aqui representa 33,33%. Outra fração que é bem interessante de você se atentar é a fração 1/10, que representa 10%. Então, se atente a essas frações que você, quando tiver em uma situação de cálculo, você fará as contas mais rápido. Pois bem, então vamos resolver problemas, já que nós sabemos agora o que significa uma porcentagem, e vamos aplicar o nosso conhecimento desse assunto. Então, eu tenho aqui, uma pesquisa constatou que de 1.200 pessoas, 6% delas gostam de ficar em casa assistindo televisão, 14% gostam de sair para andar de bicicleta e 40% gostam de sair para jogar vôlei. O restante gosta de sair para jogar futebol. Quantas são essas pessoas? Então, vamos tentar resolver esse problema juntos. Vamos lá. Eu sei que 6% aqui de 1.200 são aqueles que gostam de ficar em casa assistindo televisão. Quantas são essas pessoas? 6%, você pega 6, divide para 100, e agora de 1.200 você multiplica essa fração por 1.200. Você pode fazer a conta toda multiplicando 6 por 1.200, depois dividir por 100. Ou você pode fazer algumas divisões aqui por 10, por exemplo, cortando esses zeros que nós temos aqui. São divisões por 10. Multiplicando 6 por 12, você obtém um total de 72. Então, essas daqui são aquelas pessoas que gostam de ficar em casa assistindo televisão. Agora, os que gostam de sair para andar de bicicleta, 14%. 14% aqui
de 1.200. Pega 14, divide para 100, como nós fizemos anteriormente, e multiplica por 1.200. Quando você fizer essas contas, já que você já sabe como proceder, você obterá um total de 168. Aquelas pessoas que gostam de sair para andar de bicicleta. Por fim, os que gostam de jogar vôlei, você fará que são os 40% de 1.200. De novo, 40 dividido para 100 vezes 1.200. Quando você fizer essas contas, você irá obter um total de 480. Agora, de 1.200, você subtrai estes resultados, o 72, 68 e o 480. Somando esses três números, você obtém um total de 720. Então, eu vou pegar aqui e subtrair 720 e obter 480. Esses 480 significam aquelas pessoas que gostam de sair para jogar futebol. Então você vê que não é uma coisa difícil trabalhar com porcentagem. Basta um pouco de bom senso e se ligar. Alguma porcentagem de alguma coisa, você pega aquela fração e multiplica pelaquela coisa. Como nós fizemos aqui nos nossos exemplos. 6% de 1.200, 6 dividido para 100 vezes 1.200. E assim por diante. Vamos entender ainda mais sobre porcentagem resolvendo outros problemas. Venha comigo. Tem aqui um problema também interessante. Um produto custa R$1.000. Em uma promoção, ele sofre um desconto de 20% e depois mais 10% sobre o novo valor. Esses descontos equivalem a 30%? Essa é uma pergunta que eu devo resolver. Primeiro, sofreu um desconto de 20%. Aí, esse valor que está descontado, os 20%, recebe um desconto de 10%. Agora, a questão é, esse valor final, será que o desconto dele equivale os descontos sofridos equivalem ao desconto de 30%? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Então, vamos resolver juntos. Tenho aqui um total de R$1.000, ok? Isso aqui é o nosso total. Primeiro, eu vou calcular 20% de 1.000. Quando você fizer essa conta, você vai obter um total de R$200. Aqui eu já estou dando o valor, mas você já sabe como proceder para calcular 20% de 1.000. Pois bem, quando você pega agora 1.000 e subtrai 200, você obtém um total de 800. Então, esse aqui é o valor com desconto de 20%. Agora eu vou descontar desse valor, 800, eu vou até dividir em partes aqui. Eu vou descontar um total de 10%. Então, 10% de 800. Quando você fizer essas contas, você vai obter R$80. Ok? Então, 10% de 800, R$80. Agora, pegue 800 e subtraia R$80. Você vai obter um total de R$720. Então, esse aqui é o valor final quando eu desconto 20% e depois 10%. Agora, a pergunta que nós devemos responder. Será que quando eu pegar os R$1.000 e descontar 30%, será que isso aí no final vai equivaler a 720? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Então, a terceira parte aqui, eu vou pegar os R$1.000, vou calcular 30% de 1.000, ok? Quando você fizer isso, você vai obter um total de R$300. Agora, pega R$1.000 e subtrai
300. Isso dá um total de R$ 700. Agora vamos comparar esses dois valores. Obviamente 720 não é igual a 700, o que significa que se você descontar 20%, depois 10%, sucessivamente, não é a mesma coisa que descontar de uma única vez os 30%. Então não existe esse padrão aí na porcentagem. Então não confunda. Descontar 20%, 10% e depois 5%, por exemplo, não é a mesma coisa que, por exemplo, descontar 35% de uma vez, ok? Então estamos combinados que você não deve confundir as coisas. Pois bem, vamos fazer mais alguma atividade para nós treinarmos um pouco mais sobre porcentagem. Esse exercício também é bem interessante. Vamos fazer juntos. Joana comprou um notebook por R$ 2.000. Após um mês, o preço aumentou 15%. No mês seguinte, houve uma promoção de 20% de desconto sobre o novo valor. Esse novo valor, quando eu já vejo os 20%, os 15%, desculpa, sobre os 2.000. Vamos responder. Qual foi o valor do notebook após o aumento de 15%? Qual foi o preço final após o desconto de 20%? E, por fim, o preço final foi maior ou menor do que o preço original de 2.000? Então, vamos responder juntos. Primeiro, vou responder o item A e descobrir quanto é o valor aumentado de 15%. Então, primeiro eu devo calcular 15% de 2.000 e quando eu fizer isso eu somo com 2.000, porque eu quero aumentar o valor de 2.000 em 15%. Quando você fizer essas contas, 15% de 2.000 é 300, mais 2.000, porque você precisa aumentar, 2.300. Só para deixar claro que você não precisa fazer essa conta dessa forma, tá? Você poderia simplesmente pegar o 2.000 e multiplicar por 1,15. Tudo bem? No final você obteria 2.300. Daria a mesma coisa. Pois bem, então nós já sabemos que 2.000 aumentado de 15% é 2.300. Agora, a segunda parte é, nós devemos calcular um desconto de 20% sobre esses 2.300 e ver quanto é que nós vamos obter. Vamos fazer isso. Então aqui eu vou pegar 2.300 e vou retirar 20% de 2.300. Ok? Então isso aqui dá 2.300 menos, quando você calcular o 20% de 2.300, daqui dá 460, ok? Então você vai fazer essa conta e vai obter 460, essa parte aqui. Então isso aqui equivale a isso. Agora você vai subtrair 2.300 menos 460 e você vai obter um total de 1.840. Então esses 1.840 significam o resultado final quando você aumentou 15% e depois diminuiu 20%, tendo em conta os 2.000. Pois bem, agora nós devemos responder a pergunta final, que é o item C aqui, que eu quero fazer uma comparação. Será que o preço final foi maior ou menor do que o preço original? Aqui não é difícil de perceber, não é? Porque o preço inicial foi 2.000, era de 2.000. O preço final é de 1.840. Então é natural responder que o preço final é menor, né? Então o preço final é menor, ok? Não é uma questão difícil, não exigia conta, só para nós relembrarmos o preço inicial e o preço final. Pois bem, vocês viram que quando eu estava calculando um acréscimo a um certo valor, eu pegava o acréscimo
calculava separadamente e depois somava com o valor final. Acontece que você não precisa fazer isso quando você estiver trabalhando com porcentagem. Por exemplo, digamos que eu queira aumentar 10% em um determinado valor, digamos 1.000, tá? Eu pego mil reais e quero aumentar 20% em R$1.000. Como é que eu devo fazer? Primeiro eu faria assim, né? 10% de 1.000, aí eu somaria com 1.000. Ok, você pode fazer isso se você quiser, mas você não precisa fazer isso. 10% é igual a 0,1, ok? E quando você pegar 0,1 por 1.000 e somar com 1.000, você pode, por exemplo, colocar o 1.000 em evidência e você vai ter 0,1 mais 1 vezes 1.000. Acontece que 1,1 mais 0,1 é 1,1. Esse 1 aqui depois da vírgula, eu vou colocar 0 aqui para representar aqueles 10%, tá? Você multiplicaria por 1.000. Então, você veja, essa parte aqui que está depois da vírgula é a porcentagem, significa o 10%. Então, bastaria eu pegar 1,10 e multiplicar por 1.000. Se eu quisesse calcular 15%, acrescentar 15% a 1.000, eu pegaria 1,15, desculpa, e multiplicaria por 1.000. Então, você não precisa fazer separadamente. Faça tudo junto. E se eu quisesse descontar 20%, por exemplo, eu pegaria 1,0 primeiro, vou subtrair 0,2, que significa 20%, isso aqui daria 80%. Então, eu pegaria e calcularia 0,8 de 1.000. Nisso eu estou descontando 20% de 1.000. Então, você não precisa fazer separadamente, você pode fazer tudo de uma vez, desde que você saiba como manipular. Então, tente aprender isso quando acrescentar e quando subtrair uma porcentagem, para não ficar fazendo contas separadamente e fazer de uma vez só. Vamos fazer mais um... Vou deixar um exercício aqui para você tentar fazer fazer sozinho, mas eu vou dar algumas dicas, ok? Vamos lá. Vou ler. Uma empresa implementou um plano de valorização dos funcionários com o objetivo de aumentar gradualmente o salário de todos os colaboradores. Um funcionário que ganha atualmente R$ 1.800 passará a receber um salário fixo de 6,67% ao mês. Então, eu vou aumentar nos 1.800, 6,67%. Calculado sempre sobre o valor inicial do salário. Está aqui, só reforçando o que eu já disse. Crie uma tabela com os salários dos funcionários ao final de cada mês, considerando o aumento de 6,67% sobre 1.800. Ok, então, como é que você vai fazer isso? Calcula primeiro quanto significa 6,67% de 1.800. Quando você fizer isso, você vai obter um valor aproximadamente a 120. Você vai obter o seguinte: pega 0,667, multiplica por 1.800. Ok? Quando você fizer isso, você vai obter 119,996, que é aproximadamente 120. Então, só para arredondar, 120. Então, no primeiro mês, a pessoa tem o valor de 1.800, mês zero aqui, vou colocar mês zero, isso aqui salário. 1.800. Mas no segundo mês, ela vai ter 1.800 mais 120. Aí você pega esse valor aqui agora, que é 1.920, ok? E aumenta mais 120. Aí você vai fazendo isso assim por diante. Está sempre pegando o próximo e aumentando 120. Pois bem, no final eu quero que você observe se existe um padrão para essa soma de salários. Toda vez que você pega o salário anterior e aumenta 120. Veja se tem um padrão. Com certeza você irá encontrar um padrão conhecido aí. E só adiantando, é uma função afim.
Pois bem, eu agradeço a você por ter ficado aqui comigo e a Monique até o final. Nos veremos em outras oportunidades. Um forte abraço e até logo.